mais um programa da Casa dos Grandes, na Norte TV. Estamos hoje em Gondomar, nas instalações do Gondomar Sport Clube, que gentilmente nos cedeu, desde qual agradecemos desde já. Vamos falar hoje do jogo do Gondomar com o Vila Verdense, da 2ª Divisão B. Temos aqui o Ruben Carvalho, a representar o Gondomar Sport Clube. Boa noite. Iremos falar também dos jogos dos 3 grandes da Primeira Liga, e para o qual temos o nosso painel de comentadores residentes, o Sérgio Casal, pela parte da Casa do Futebol com o Porto Rio Tinto, o Arménio Martins, Casa do Benfica em Gondomar, e o João, do núcleo sportinguista de Gondomar. Vamos então arrancar com o Gondomar. Este fim de semana, como disse, jogou com o Vila Verdense, para a 2ª jornada da Zona B, Norte. Ruben, um empate, o jogo reflete esse mesmo resultado? Antes de mais, bem-vindos ao Gondomar Sport Clube. Relativamente ao jogo de Gondomar, teve 2 equipas a desequilibrar o jogo, foi o Gondomar e a equipa da arbitragem sempre ao lado. Houve casos no jogo. Relativamente ao jogo, foi um jogo, a maior parte do jogo de sentido único, por parte do Gondomar. Vila Verdense foi lá uma vez livre e ficou em vantagem, com 1-0. Na segunda parte, mesmo com as condições atmosféricas, beneficia sempre quem defende. O Gondomar foi para cima do Vila Verdense, fez um empate e poderia ter vencido um jogo, que era o resultado mais justo. Sei que é nem cedo, não é? Ainda só estão 2 jornadas, para já está a corresponder às expectativas. O balanço, acho que é um balanço positivo, porque nós não podemos só olhar para as 2 jornadas de campeonato. Nós temos que olhar para os 4 jogos oficiais realizados este ano. Sim, foi a primeira eliminatória da Taça e a segunda, que o Gondomar venceu, e os 2 jogos para o campeonato foi empatar ao Famalicão e agora em casa com o Vila Verdense. Então tem 4 jogos e ainda está a posição vai não é? Exatamente. Não. Bom, vamos falar então dos jogos da Primeira Liga, começando pelo Futebol Clube Porto, jogou primeiro no sábado, uma vitória tranquila, 4-0 contra o Beira-Mar. Sérgio, a navegar tranquilamente, sem o comandante, é já verdade. que o Porto jogou sem luxo. É verdade que o Porto jogou sem luxo, mas não se notou uma grande diferença se com luxo ou sem luxo. O Porto fez uma boa exibição, trocou bem a bola, jogou-se bem no meio campo, está a mostrar aquilo que é, ganhando uma equipa relativamente. O Porto já não tem o Hulk, não é? Fala-se muito agora do sistema de jogo que o Porto vai adotar. Acha que mudou muito? Já tinha jogado sem o Hulk em Zagreb? Já se tinha jogado sem o Hulk, mas a equipinha estava muito na ideia do Hulk. O jogo contra o Beira-Mar viu-se uma equipa mais trabalhadora, a trocar a bola ao primeiro toque, um sistema de jogo que parece-me que se está a mudar alguma coisa e está-se a mudar, está-se a notar que a equipa está a jogar melhor futebol. Viu-se alguém particularmente a desequilibrar com um jogador? James. Tem 2 assistências. 2 assistências, um gol. É um jogador que está em crescendo e está a mostrar aquilo que é. E o Futebol Clube Porto, agora que está isolado, no primeiro lugar... Já ninguém o tira de lá. Não? Já temos campeão? Já está lá em cima. Já se podem encomendar as faixas? Ninguém me disse que tinha encomendar as faixas, mas quem vai à frente, nem 2 vezes. Ok. Primeiro, um fim de semana para o Benfica, algo penoso, porque além do empate, na Casa da Académica, falou-se muito do caso do jogo, vamos depois na segunda parte falar melhor, foi um mau resultado para o Benfica. Antes de mais, quero aproveitar, portanto, para agradecer ao Gondomar Sport Clube a amabilidade para nos receber nas suas instalações, agradecer ali na pessoa do Sr. Presidente, portanto, Fernando Cerqueira e dos restantes elementos da direção, cumprimentar os meus colegas de painel e essa de encomendar as faixas, isso já ouvi isso, isso é bem. Essa tem história, portanto, e essas faixas encomendadas deram resultado. Lembro que ontem o Rui Gomes da Silva ontem à noite falava mesmo nisso mesmo. Aquela frase dita em Gil Vicente do ano passado acabou por dar resultado. Portanto, em relação ao Benfica, ao jogo do Benfica, só tenho que dizer uma coisa. De facto, o Benfica tem o azar de ter às vezes jogadores que são mancos, que aos 5 minutos podiam ter estado a ganhar 3-0. Vem com mais facilidade os postos do que a baliza completamente. Teve azar, 3 bolas nos ferros. Completamente aberta, e depois há um senhor que resolveu interferir
interferir no jogo e pronto, já estamos habituados, infelizmente já estamos habituados a que apareça sempre algum fator estranho que empurre, mas de facto, se efetivamente o Benfica não tivesse alguns jogadores que são coxos, o Benfica se concretiza as 3 oportunidades que tem até aos 8 minutos, ou coisa parecida, portanto, a equipa da Académica ficaria destroçada a partir dali. Há aqui um dividido de culpas. Há a culpa da equipa e há a culpa também da arbitragem. Eu comecei a minha intervenção dizendo isso mesmo, não é? Porque se o Benfica, de facto, não tivesse jogadores com a baliza completamente aberta, que o mais difícil foi conseguir, pelo menos, o Cardoso e o outro ponta de lança, o Rodrigo, com a baliza completamente aberta, pelo menos o Cardoso, fizeram o mais difícil, foi acertar numa jogada daquelas, fizeram o mais difícil acertar no posto. Eu insisto um bocado, se calhar já vou repetir os outros problemas, mas não nota que o Benfica tem uma equipa algo desequilibrada, tem um meio campo à frente muito forte mesmo, que cria vários desequilíbrios, mas no entanto, o meio campo defensivo e os defesas, a defesa, torna-se um bocado vulnerável, não é? Eu acho que não, porque verificou-se no jogo no Celtic, se assim fosse, portanto, a equipa do Celtic tinha dominado o Benfica. Não o fez, sim, não o fez lá, teve muito bem, não o fez lá, e ontem a Académica não o fez, portanto, teve a sorte dos penaltis, não é? Fora esses dois lances dos penaltis, a Académica poucas vezes lá foi, e as poucas vezes que foi de cá de trás da defesa, um balão para a frente à espera do contra-ataque. É o estilo de jogo deles, foi a maneira de jogar deles, porque sabiam que não podiam jogar deliberadamente ao ataque, foi o jogo que fizeram. Portanto, eu acho que a Académica, também temos que ver que se calhar o estatuto é diferente, a Académica, o meio-campo da Académica é completamente diferente do meio-campo da equipa do Benfica. Eu acho que o meio-campo está a corresponder com a saída, mesmo com a saída de 2 jogadores importantes, eu acho que não foi por aí, porque é aquilo que eu digo, o Sálvio construiu 3 ou 4 oportunidades iniciais, cruzou muito bem, o Enzo também, fica teve ousado ter aqueles 2 jogadores que com a baliza aberta não conseguiram marcar. Neste momento as opções de Jorge Jesus foram as melhores? Eu acho que sim. Carlos Martins no banco? Acho que sim. O Carlos Martins vinha de uma lesão, com certeza ele não quis estar, o campo estava pesado, estava encharcado, nós vimos durante largos períodos do desafio a chuva intensa, portanto, se calhar não quis arriscar. Há uma necessidade da gestão do plantel, a seguir temos o jogo importante, portanto, ele se calhar quis, com aqueles que ainda entendia que estavam em melhor forma física, porque também não meteu o Nico Gaeta, porque entende que com certeza que ainda não está nas melhores condições, com a resistência física necessária para entrar, se calhar, num campo daqueles. Agora, mesmo com todas essas adversidades, o Benfica tem 2 fatores de queixa. Deles próprios, primeiro, não é? A segundo, toda a gente viu aquilo que aconteceu. Vamos dissecar esse tema. E não sou eu que o digo. Eu hoje dei-me ao cuidado de ler a imprensa toda. No próprio jogo, os 3 árbitros comentadores são unânimes em dizer que, efetivamente, há 2 penaltis inventados pelo árbitro. Foi prejudicado. No fim do jogo. No fim do jogo já. Não sei qual foi o fim, se foi no meio, se foi no princípio. Eu estou a dizer que os 3 comentadores do jogo dizem que, efetivamente, árbitros, não sou eu, são eles que são especialistas. Uma última questão. O Benfica já veio falar em público, através do seu vice-presidente, o Gomes da Silva, que tinham sido avisados antes do jogo que isto poderia acontecer. Acha que é verdade isto? Eu às vezes posso-me parecer um bocado com o Rui Gomes da Silva, mas não vou entrar por aí, Eu vou dar o benefício da dúvida ao árbitro. Agora, que são muitos lances, é raro e sempre ao mesmo lado, porque eu antes disso vi o fiscal de linha assinalar, portanto, a não assinalar o fora de jogo à Académica, e se vê que o jogador da Académica está para aí 1 metro à frente da linha defensiva do Benfica, e o árbitro também, o fiscal de linha também não ouviu. Portanto, não quero entrar por aí, não sei se havia já resultados pré-fabricados, se não havia. Agora, uma coisa é a realidade. A realidade nota-se que, efetivamente, há 2 penaltis. E uma coisa é um árbitro não assinalar um penalti
que em 70% ou 80% das oportunidades se transforma, mas também se pode não concretizar. Outra realidade é que, efetivamente, o Benfica perdeu dois pontos com 2 penaltis mal assinalados, que não existiam. Se esses 2 penaltis não tivessem existido, o Benfica tinha saído da Académica a ganhar 2-0 no mínimo. Concorda com a ideia de Rui Gomes da Silva que Vítor Pereira devia demitir-se do Conselho de Arbitragem? Também não tenho elementos concretos para dizer, e eu dou sempre o benefício da dúvida às pessoas. Agora, a ingenuidade acho que é dos dirigentes da minha equipe. Alguém acreditava que o Dr. Fernando Gomes que ia despir a camisola de portista como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol? Mas o Benfica foi um dos Pois, mas é que o Porto, pois precisamente, os argumentos são esses. É que o Porto não apoiou, é o beneficiado. O Benfica apoiou, é o prejudicado. Esses é que são os grandes argumentos. Por isso mesmo é que eu acho que os dirigentes do meu clube são ingênuos quando fazem apoios desses. Ou alguém estava convencido que o Dr. Fernando Gomes, que depois de ter sido diretor económico durante tantos anos do Futebol Clube do Porto, depois de ser um portista ferrenho que ia despir a camisola, que ia para a Liga e diz assim, não, agora que são independentes, são tudo, uma vida inteira simpatizantes e filiados num partido, de um momento para o outro tornam-se independentes. Mas essa situação passou-se também alguns anos atrás, quando estava aquele senhor do Conselho Disciplinar, não é? Eu estou a falar... prejudicou uma determinada equipa chamada Futebol Clube Porto. Eu estou a falar casos concretos passados há 2 dias. Pois também estou a falar em casos concretos de 2 jogadores que apanham 4 meses de suspensão, para alguém estar lá dentro, não é? Nomeadamente ligado ao clube. Outros tempos a arbitragem também nessa altura estava na Liga, agora está na Federação. Mas, Armênio, só uma pergunta que... O Benfica a ser avisado, conforme o Rui Gomes da Silva diz, não devia ter feito algo antes de começar o jogo? Não entro por aí, eu não sei se ele... Não, ele está aqui a dizer... Qual é as fontes que ele tem, quem o avisou, até que ponto o avisou, se é verdade, é que ele disse que avisaram o Vítor Pereira, também não sei o que é que ele queria dizer com aquilo. Mas, Armênio, ele também deixa no ar insinuações, não é? No fundo, não... Acho que nós não devemos entrar... Não põe nome... Não devemos entrar por esse campo, é por isso que eu não quero entrar por esse campo. Eu cinjo-me aos factos, e os factos foram evidentes. Há 2 penaltis que o árbitro assinala, que se concretizam 2 golos da Académica e que não são penaltis. Ponto final. Agora, se o árbitro estava premeditadamente com a intenção de prejudicar ou não o Benfica, a verdade é uma. Os factos falam por si, é a realidade. O Benfica empatou 2-2. Se não tivessem existido esses 2 penaltis que deram 2 golos à Académica, o Benfica tinha ganho 2-0. Vamos mudar. O Sporting jogou hoje com o Gil Vicente, ganhou 2-1, com 2 golos já perto do final do encontro. João, isto hoje foi um coração ali a palpitar, a perder. Boa noite, faço as minhas palavras que fez aqui o meu colega do Benfica, agradecendo a disponibilidade em nos receberem aqui no Sport Clube Gondomar, no Sport Clube, mas é para mim é a mesma coisa, para mim é Gondomar. E o Sr. Presidente está aqui presente, também já o conheço já há uns anos. Muito obrigado por nos receber e boa noite a todos que já estão. O Sporting, mas antes do Sporting eu posso falar outra coisa antes. É que eu ouvi aqui coisas que eu estava a ver que ninguém me dava a palavra até agora. Eu não podia falar, nem sequer me tinha apresentado, nem claro, vou intervir a qualquer altura. Intervenção. Mas aqui fala-se em realidades. As realidades são resultados dos jogos. Essas é que são as realidades. O ano passado, por exemplo, ouvimos neste painel o ano inteiro a falar exatamente nisso. Tanto coisa que valia, tanto valia ser assim como ser assado, o que valia era os resultados. E os resultados é a única coisa que vale. E o Benfica, acho que também já tenho falado sobre isso, tanto o Benfica como o Porto, como o Sporting, usar esse mesmo método também. Nós temos que tentar ganhar o campeonato e os troféus onde estamos envolvidos. Dentro do campo, possivelmente. E com os jogadores, com o treinador, equipa técnica, os jogadores, a própria estrutura que os está a apoiar. E não podemos começar a desviar atenções para árbitros, para bancos, ouvi falar em bancos, mas o Benfica aconselha ao Sporting a fazer poupança de dinheiro por causa desta crise. Eu sabia que essa... Agora, o Benfica tenha cuidado, não descubra a sua equipa médica, para que o pessoal não esteja tão manco, esperando que depois seja um problema dos jogos a seguir. O anti-benfiquismo tinha que vir ao de cima. É a constatação de realidades, que
Podemos aproveitar até o tema, que era uma das questões que eu ia abordar o João. Realmente houve aqui uma troca de impressões entre o presidente do Sport do Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, que fez umas declarações em que, não mencionando o Sporting diretamente, diria que havia clubes que recusavam vender e apresentavam contas, resultados negativos há muito tempo, diz uma magia. O Sporting reagiu e emitiu um comunicado em que responde à altura, João. Ora bem, eu este comunicado eu vi, tinha visto as declarações que o Filipe Vieira tinha feito anteriormente, e pronto, e realmente compreende-se que ele está em campanha eleitoral e a altura exatamente de querer demonstrar influência por vários caminhos, contra os seus adversários, se calhar na própria arbitragem por aquilo que se ouve, nisto ou naquilo, por aquilo que se ouve, nunca sabe uma coisa são ou não, mas são pressões, não são coisas erradas quando são pressões. E depois eu fiquei espantado quando vi este comunicado do Sport. Fiquei completamente espantado porque a resposta que eu dei a isto foi que, mas então o Sporting está a fazer um comunicado, uma resposta. O comunicado na primeira parte parece mais um ataque pessoal. Ou que diz Filipe Vieira, mas isso na gíria popular costuma-se dizer que votos de burro não chegam ao céu. O certo é que o Sporting reage. Isso são tudo coisas que influenciam o Sporting pela parte negativa, porque tentam exatamente criar uma pressão psicológica a todos os níveis, acusando o Sporting de ter grandes dívidas e estar com maior passivo, enquanto os outros clubes também o estão, de estar numa falência técnica, enquanto os outros também o estão. O Sporting faz nesse comunicado alusão ao passivo do Este tipo de declarações a dizer que devia ter vendido, devia ter comprado, deve baixar, deve não sei o quê. O João acha que não devia ter havido resposta? Eu acho que o Sporting, e para mais, pronto, se existisse algum tipo de resposta, eu penso que essa resposta devia ter sido dada pelo Presidente do Sporting. O Presidente do Sporting devia ter vindo à comunicação social e isto que escreveu aqui, ou que alguém escreveu aqui, ele comunicava diretamente. Eu penso que assim teria sido a melhor maneira. O estar a expor isto no site oficial do Sporting, então, não achei graça nenhuma. Foi mesmo uma coisa que só pude concluir que, mais uma vez, é uma tristeza, às vezes, as formas como são resolvidas as coisas. O Benfica poderia ter evitado este mal. Claro que sim, estas picardias. Eu bem sei quem se abrir estas picardias entre o Benfica e o Sporting, como eu tenho aqui, como eu tenho com o meu amigo e companheiro. Eu sei quem está a esfregar as mãos, está aqui a 3 km aqui do local onde nós estamos. Esse é que esfrega as mãos contente com as picardias entre o Benfica e o Sporting. Em geral, quem eu condeno a atitude do Luís Filipe Vieira de ter dito aquilo que disse, porque isso não resolve nada, só criarem, cada vez cria mais exaltação e mais quesílias entre os dirigentes. Eu acho que os dirigentes, neste momento, entre o Sporting e o Benfica, eu acho que até um bocado, eu acho que um bocado isto tudo é exatamente isto é criar picardias entre parte a parte, acho que não beneficia nem nada, nem uma parte, nem a outra parte. É mesmo criar confusão onde não havia necessidade de criar. Neste momento o Benfica, lembro que há pouco o Filipe Vieira foi com o Pinto Costa, agora vai-se para o Sporting. Isto não estará. Ambos falam que no clima pré-eleitoral, não é? Isto será tudo para. Olha, a mim não me convence. A mim estas declarações não me convencem, não me revejo nelas. Continuo a dizer. As picardias e os ânimos exaltados do país já está muito exaltado pela situação que grande parte de nós estamos a sofrer. Não é? Portanto, não precisa de picardias entre os dirigentes. Isto só leva a que os adeptos vão atrás dos dirigentes. Portanto, acho que, se o senhor a defender o seu clube, a defender as suas ideias, agora, estar a meter-se com o vizinho do lado a dizer que não sei o quê, que não vende, ou que deixa de vender, só dá aso a respostas a que o Sporting responda, e sendo ao contrário, daria aso a que o Benfica respondesse. Portanto, eu acho que os dirigentes estão para dirigir, como os jogadores estão para jogar, os dirigentes estão para dirigir e não para abrir estas picardias, estas guerras, porque foi aquilo que eu disse. Enquanto que o Benfica e o Porto e o Sporting tiveram mais ou menos uma paz, o Porto não reinou e não deu cartas. A partir do momento em que a guerra existe, declarada,
alguém que esfrega as mãos. Não é? Diz assim, deixá-los lá guerrear, Outra coisa, porque nós ganhamos campeonatos. Eles é que se picam e nós ganhamos campeonatos. e outra coisa estranhíssima, acho que foi isso até que me revoltou mais na altura, que depois até estive aqui a contar. No comunicado oficial do Sporting onde fala-se em 12 vezes a palavra Benfica. Sim, Não pode ser. É muito importante. João e Arménio, já agora só uma questão. Em relação ao comunicado do Sporting, mas no entanto fala-se aqui de dois temas bastante pertinentes. O Benfica fala que o Sporting apresenta resultados negativos há bastantes anos e não vende jogadores, não é? E ao mesmo tempo fala-se aqui do passivo do Benfica, não é? Que supera o ativo no último relatório e há um caso de falência técnica esta manhã. Sim, São coisas que se tem que discutir, provavelmente não nesta agressividade, mas não se tem são que questões discutir, não se tem que pertinentes. discutir entre o Sporting e o Benfica. Cada um em sua Discutir casa. com as autoridades, não é? Sim, cada um em sua casa. Se há problemas, e há autoridades próprias para isso, e os próprios associados que são autoridades no seu clube, depois devem ser discutidas entre eles. Agora, não é andar a discutir na praça pública quais são os problemas do Benfica e quais são os problemas do Sporting, e quem é que deve mais, e quem é que deve menos, e porque eu devo menos 10 milhões de tudo, não, porque são 20 milhões, acho que não são conversas que não é. Mas está isso a tentar fazer jogo fora de campo. Não é ideia mesmo, isso é fazer jogo. Isso é tentar governar a casa dos outros sem governar a própria casa. É criar pressões, como foi criado o ano passado, sem razão nenhuma, e não houve mesmo, pronto, e criou-se problemas, que foi quando puseram a jaula na luz. Foi uma pressão psicológica criada, não sei para quê, com que objetivo. Não se entende como é que ainda, mas a velha rivalidade, as pessoas que façam isso dentro do campo, que cada vez criem melhores equipas de parte a parte, para que dentro do campo consigam jogar e mostrar quem é que vale. Eu acho que aquilo também foi, logo da altura, também disse que aquilo era necessário. E mais a mais, as provas também demonstram, porque o Julião já nem morde nem arranca. E depois não houve castigo também. Depois também não houve castigo. Não merece a pena metê-lo dentro de jaula. jolas. Também não houve castigos para isso. O Sporting hoje já nem morde nem arranha, não merece a pena criar jolas para meter dentro das jolas. Dentro do campo, o que foi que o Sporting fez hoje. Exatamente. O jogo acabou agora há um bocadinho e ouvi algumas partes, ou muito poucas partes do jogo, porque estava em viagem e portanto eu não consegui ver, ouvi alguma coisa do relato. Sei que o Sporting jogou, como eu disse a semana passada, como o Sporting está a jogar, de uma maneira inconstante, tanto ganha como perde como empate. E aconteceu isso. Hoje o jogo lutaram como um peso lutaram como sempre lutam. Hoje existia um peso muito grande, porque era um peso contra o treinador, é um peso que está a acontecer contra a própria estrutura do Sporting. Esse peso está-se a notar cada vez mais, porque os sportinguistas começam a ficar cansados e saudosos dos títulos que nos fogem há tantos anos. É o peso sobre os jogadores. Hoje existia quase o tudo ou nada. E penso que, não só pelo resultado, mas pelo fim do jogo, por aquilo que conseguiu ouvir, que o Sporting lutou realmente, à Sporting, como se possa dizer, com garras de sapinto, e pronto, e ainda bem que conseguimos este resultado, que anima, não relança coisa nenhuma, porque eu continuo a dizer que talvez o Sporting este ano não seja candidato ao título, mas anima e vamos ver o que é que vai dar a seguir. João, depois da reação dos adeptos na quinta-feira, com Subi, os lenços brancos, dá havido hoje uma reconciliação? Não, é que o que se passa agora talvez seja um pouco diferente do que se possa passar noutras ocasiões. É que o treinador em questão é um dos maiores leões. O treinador em questão não é qualquer um que se vai pôr fora da equipa de futebol. Aliás, é um indivíduo que se sai de treinador, se saísse de treinador da equipa principal, iria pegar outro cargo qualquer ou outra responsabilidade dentro do Sporting. E ele é um indivíduo que faz parte do Sporting. E isso acaba por doer muito mais, porque se fosse um treinador qualquer, se calhar as coisas tinham tomado caminhos muito maiores. Como é Sapinto, como é o nosso rei, o coração do leão, é sempre muito mais difícil e todos nós estávamos desejosos que tivéssemos uma vitória hoje, para sossegar um pouco, para ver realmente, dentro das possibilidades que nós temos, que já vimos que, mesmo em termos financeiros, não são muito mais, conseguimos levar esta equipa a um porto e conseguir bons resultados, é o que eu digo, talvez não para lutarmos pelo título este ano, mas para pegarmos um terceiro, um quarto lugar, um segundo até,
Não, mas o Os campeonato irá objetivos dizer estão a a falar seguir. durante a época. Para já, E a pressão foi muito mais forte. E acho que sim, senhora, que depois o Pedro é que é o moderador, mas se não se importa, eu só queria aqui dar um chega ao João. Mas isso é perguntas e respostas. Quão feliz, Estamos em perguntas e respostas. João, quão feliz eu hoje estou, porque efetivamente já vejo hoje o João com ânimo a pensar na conquista de algum lugar de honra no campeonato, porque Não é lugar de honra. até o último programa era o primeiro lugar na Liga Legítima. Não é lugar de honra. O seu coitadamente era o primeiro lugar na Liga Legítima. Porto, Beira-Mar, 4-0. Portanto, quem não quer estar com problemas, quem não quer estar com problemas de arbitragem, de bolas mal assinaladas ou isto ou assim, faz para o Porto, faz, ganha 4-0. Tudo bem, vamos passar ali. Ruben, a ver uma visão por fora dos três grandes, não é? Mas uma visão aqui de além do mar. Como é que viu esta jornada? Relativamente ao Sporting, o que eu ia dizer, acho que o Sapinto para já tem um lugar assegurado, não é? O Godinho ainda não lhe veio dar apoio publicamente, por isso acho que ele para já Para lembrar o caso Domingos. problemático é quando ele vem dar apoio. Agora, relativamente ao Porto, acho que nada. 4-0, sem erros de arbitragem, pelo menos não teve a oportunidade. E relativamente ao Benfica foi que se viu. Acho que houve 2 erros, não é a favor da Académica, mas também não se falou muito do penalti a favor do Benfica. Eu falei logo no início, quando aqui o amigo Armênio falou nisso, eu disse logo, mas qual foi o problema? Foi o último penalti, não é? Os casos vamos aprofundar já mais para a frente. Vamos aprofundar mais para a frente, mas o Benfica, Ruben. Deixa-me só perguntar aqui ao Ruben. Ruben, o Benfica, independentemente da arbitragem, continua algo desequilibrado. Não, acho que o Benfica começou bem. Ali podia ter matado o jogo, podia ter feito 2, 3 golos. Não o fez. A Académica começou a acreditar mais um bocadinho e depois lutou com as armas que tinha. Mesmo com 10, acho que demonstrou querer e acho que o empate foi justo relativamente àquilo que a Académica lutou. O Benfica perdeu por culpa própria, porque teve oportunidades suficientes para ganhar o O jogo. Ruben, que é uma pessoa ligada mesmo ao terreno de futebol, este esquema tático do Benfica, que não se alterou muito, não é? Mudaram um bocado os nomes. Acho que o Benfica vai dar conta do Eu recado. acho que sim, mas a única dúvida que se levanta foi relativamente ao Carlos Martins. Acho que o Jorge Jesus tanto o elogiou e agora me Seguimos parece na uma ótica, grande por exemplo, aqui aposta. que o Arménio disse, Relativamente à lesão. se calhar terá a fazer uma gestão, que o Benfica Se vai ele jogar tivesse sexta-feira sido para tão Ferreira, mal, depois se vai tivesse jogar tão mal com como isso, não tinha sido convocado, não é? Acho que o Benfica tem um está plantel convocado para estar com disponível. qualidade suficiente para levar 18 que tenham disponíveis para o jogo, não é? Uma vez que ele foi, é porque devia estar disponível. A frente de ataque do Benfica é É forte. forte. Acho que isso não há dúvidas. Uma vez que entrou ali e demonstrou. Um belo gol. Exatamente. Acho que o Benfica tem qualidade, é um bocadinho descompensado. Não é? Tem qualidade a mais no ataque e qualidade a menos, se calhar, na defesa. Mas pronto, são opções na construção de plantel. Vamos passar então para os casos da jornada. Temos aqui muito que falar dos jogos. Sérgio, o Futebol Clube foi um jogo relativamente pacífico. Não houve casos de especial. Já em relação ao Benfica. Já houve alguns casos. Como é que 10 penaltis. É assim, eu estou como o Arménio diz, mas há uma dúvida num penalti, tanto para um lado como para o outro. Há um que não tem dúvida, Sérgio. Tá, Fala já agora. no primeiro gol, acho que é o primeiro gol da Académica. Acho que para mim. Falta-se do Maxi Pereira. Exatamente. Através das imagens televisivas consegue-se ver que provavelmente a falta é feita fora, o lance é no ar, ao benefício da dúvida para o árbitro. Exatamente. Vamos ter que dar o benefício sempre da dúvida para o árbitro, como tem sido sempre. Já nos outros dois, Já deixa um bocado. consequentemente a expulsão também do jogador Exatamente. da Académica. Não é? Exatamente. Mas também há uma situação em relação ao Max Pereira, também deveria ter sido expulso. Se calhar compensa um bocadinho. Uma situação que houve no final do jogo com o dirigente da Académica. Exatamente. No entender do Sérgio, teria que ter sido expulso. Mas pronto. São situações de jogo. Agora, em relação a isso, é aquilo que o árbitro marca, é aquilo que tem que ser jogado. Eles é que estão lá a arbitrar, eles é que são juízes. Já o Sporting hoje também, Conversa boa da ao intervalo em Alvalade, ouviu-se desta vez a subir para o árbitro e não para o peito do Sporting, como foi no último jogo. Por aquilo que eu vi do jogo do Sporting,
vi um Gil Vicente um bocado grande para aquilo que o Sporting tem em relação ao jogo em si. Ali em relação em casos, não tenho nada especial. A vitória do Sporting, no fundo, acabou também por... foi uma equipa mais Foi um aguerrida e bocado tentou aquele- dar a volta ao resultado. O ambiente que se viu hoje em Alvalade também era um bocado tenso. Já não se via há algum tempo. Tiveram 25 mil pessoas em Alvalade. Já não se via há algum tempo, já não se via há algum tempo. adeptos A puxar para aqui. permaneceram. Tecnicamente, aqueles penaltis são, não são? Qual é o juízo? Poderei ser suspeito, claro que serei, não é? Mas já confirmei que efetivamente os dois, e não sou eu, continuo a dizer, dei-me ao cuidado de ler o jogo, efetivamente no primeiro são unânimes a dizer que não é, no segundo há dois árbitros que dizem que não é penalti, o terceiro diz que pode haver falta, mas dá o benefício da dúvida. Portanto, não disse que não há falta, diz que pode haver falta, mas dá o benefício da dúvida ao árbitro. Portanto, não sou eu que o digo, e também a imprensa também foi isso mesmo que disse. Em relação, quer ao vermelho, quer ao penalti e a favor do Benfica, eu acho que é claro, não corta a bola com a mão, a bola vai para a baliza, não é? Se vai para a baliza, Decisão É- correta. é da- Decisão correta é da lei. Carlos Xistra. é a lei, não é? Carlos Xistra. Mas em relação... A dúvida está, toca ou não toca com a mão? Parece que toca, se toca, a bola vai para a baliza, vai para o guarda-redes. É um lance claro, até para o logo. Agora, em relação àquilo que, que é para que as pessoas não pensem que eu que sou facioso em relação àquilo que o Sérgio diz, há ali uma provocação entre eles os dois, nota-se que se encarias para um para o outro, depois encostam a cabeça um ao outro. Encostam a cabeça um ao outro. O jogador tem que ter mais calma do que o próprio dirigente, porque o dirigente está lá para o provocar. Exatamente. Portanto, ele vai para tentar apanhar a bola e o dirigente está lá para o provocar. Ele está lá para jogar Não futebol. devia estar, também não devia... Pois, devia ter essa- mas não pode reagir à provocação. Não é? Ele está lá para jogar futebol e não para reagir à provocação. Se calhar eu moralmente posso lhe dar razão de já. O dirigente da Académica tentou impedir que ele fosse buscar a bola e não sei o quê. É verdade. Mas ele é que também tem que ter a calma suficiente. Tem que ter a calma suficiente para não poder reagir da maneira que reagiu. Porque aquilo que diz a lei é que há a agressão e a tentativa de agressão. E eles ali tentaram se agrediram um ao outro, encostaram bem a cabeça um ao outro. Portanto, Mas só não se agrediram. Não houve nenhuma sanção por parte do... Não sei se o Benfica já está habituado aos submaríssimos. Acredito que é capaz de vir aí mais um. Acredito que vai haver sanções? Acredito que vai vir aí mais um submaríssimo. Nós já estamos habituados aos submaríssimos, portanto, eu ainda acredito que até quinta-feira vamos ter aí mais um submaríssimo. O do Jorge Jesus não foi assim tão sumário quanto isso, não é? O do Jorge Jesus foi. É só o sumaríssimo. Vocês não estão a ser coerentes. Vocês no programa anterior ao castigo estavam a comentar que nunca mais saiu o castigo. Saiu o castigo. Comentaram que saiu o castigo. Mas, afinal, saiu ou não saiu o castigo? Estavas a fazer Não analogia. podemos. Primeiro, hoje, pedimos que saia o castigo. Na semana seguinte, sai o castigo e já não queremos que saia o castigo. Afinal, como é? O castigo é assim, o menino não come lá, ouviu? Pronto, está feito o castigo. Mano, em relação ao jogo do Futebol Porto e do Sporting, é algum... Não vejo. Quem ganha por 4-0 acho que justifica, portanto, o resultado também por aquilo que eu vi, não vi nada que pudesse dizer. É que às vezes há lances que, embora se ganhe por 4-0, mas há um lance que empurra qualquer coisa, uma jogada que ajuda uma equipa que efetivamente se marca o primeiro e depois aparecem os outros, mas ali também não vi nada que o Porto possa ter sido beneficiado em relação ao primeiro, ou ao segundo, ou ao terceiro golo. Portanto, a partir daí, mais golo, menos golo, todos nós sabemos que muitas vezes dão-se goleadas, aquilo que nós chamamos de goleada a partir do 3-0, porque há um empurrãozinho para o primeiro. Depois os outros aparecem por naturalidade, porque a outra equipa depois é obrigada a abrir-se e depois vêm os outros a seguir por naturalidade. Mas quem é que deu o primeiro empurrão? Neste caso... Calma, depois falo. Neste caso nem, não há ali nada, pelo menos eu não vi. Em relação ao Sporting, eu de facto só vi a primeira parte e eu vi grande parte da segunda parte. O
Sporting teve um caudal ofensivo, o Gil Vicente como a académica, não é? Lá está, só que o Sporting conseguiu virar o resultado, não deve ter lá nenhum xistra, nem ou outro árbitro parecido. Portanto, o Sporting conseguiu dar a volta ao resultado, mas aquilo que eu vi na primeira parte, o Gil Vicente foi lá uma vez à baliza e fez golo, não é? E mesmo assim com 2 ou 3 ressaltos e tal, do nariz e nas pernas Mas essencialmente no contra-ataque. Pois, portanto, eu acho que não está em causa também a vitória do Sporting. Assim como não estaria em causa a vitória do Benfica se eu tivesse sido. Compreendem os assobios ao intervalo, porque provavelmente estavam a perder 1-0. Sim, e o clima não é o melhor. E os adeptos querem os resultados e pagam para ir ver as vitórias e não as derrotas do clube. Sim, com o segundo gol de Sporting foi festejar efusivamente. Aquilo parecia que se tratava de um gol numa final. É de lamentar, de facto, que, por exemplo, pessoas sportinguistas como nós todos, penso que reconhecemos o Sá Pinto, devia ser obrigado a vir dar aquela conferência de imprensa, quer virando-se para o interior do próprio clube, quer para o exterior, inclusive para um jornalista, porque o jornalista escreveu aquilo que não devia ter escrito, não é? Acho que sim, que o Sá Pinto, mas é muito triste que efetivamente estas picadias existam e que se seja obrigado um homem, um sportinguista como o Sá Pinto, que deu tudo pelo Sporting e ao Sporting, ter que vir-se defender-se. Obrigado, Armando. João. Eu penso que o Sá Pinto se defendeu porque o Sá Pinto, volto a dizer, é um sportinguista. Ele é completamente diferente de toda a situação que já lá esteve, algumas que já lá estiveram. Mas é completamente natural que o Sá Pinto venha falar e ele a público e venha se defender a ele próprio e aos resultados que não têm sido os melhores. Mas isso não poderá trazer alguns problemas? As pessoas poderão estar a lidar com o coração, se calhar mais com o coração do que com a cabeça neste assunto. Eu penso que não. Aliás, também se não se lidar com o coração nestes clubes de futebol, não sei... Não se confundirá Sá Pinto sportinguista de Sá Pinto treinador? Não. O Sá Pinto... É sempre bom ter o que faltava, eu penso que faltava esta equipa do Sporting, que viu-se que não foi conseguida na altura pelo antigo treinador, pelo Domingos, não foi conseguida. Porque é que faltava o Domingos? Tinha uma equipa nova, estava a estruturar uma equipa. Faltava-lhe a autoridade. E a autoridade foi-se tentar conseguir no Sá Pinto. Porque o Domingos faltava a autoridade. O Sá Pinto tem a autoridade, minimamente sabe pôr os jogadores a jogar, porque eles têm a jogar. É o que eu digo, nós está uma equipa constante, não podemos contar com muita coisa, mas é o que temos. O árbitro no jogo 2 não teve. Eu sei que o João estava em viagem, não conseguiu ver o jogo. Não vi o jogo, mas não tenho nada a dizer. É o que eu digo, o que importa são os resultados e o resultado foi 2-1 e ganhar. E já agora, os outros dois rivais? Os rivais que acho que correu tudo bem para nós, no caso do Benfica, que empatou para nós para ter uma recuperação de pontos. No caso do Porto, como já estávamos a contar, continua a fugir. Manteve os pontos em relação Mas o Benfica sem um bom resultado, não conseguimos recuperar uma coisinha. E em relação a como é que viu a arbitragem do Benfica, as queixas do Benfica? A arbitragem do Benfica, eu cheguei a ver os 3 lances. Talvez sejam 3 lances que podem dar dúvidas para um lado, dar dúvidas para o outro, um entender de uma maneira, outro entender de outra, da maneira como viu, da maneira do ângulo que viu. Mas são as tais coisas. Arbitragens, quanto mais nós falarmos da arbitragem, mais poder estamos a dar, mais essa máquina ou mais esse jogo, que além do jogo de campo também existe o jogo de arbitragem, que depois é utilizado por uns e por outros, e realmente quando as coisas são graves e acontecem, é como a história do menino do lobo, não sei como é que ele se chamava, o menino do lobo, o Pedro e o Lobo, que tantas vezes gritava olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, que quando vinha o lobo ninguém acreditava e pronto, e acontecia e comia o Pedro. Mas o Benfica tem porque é a mesma história, fala-se. Se é um lance escandaloso, concordava que estivéssemos a falar de uma coisa escandalosa, uma coisa que ninguém podia falhar naquele momento. Agora, estamos a falar de lances que poderá-se ter uma opinião ou outra, poderão ser, lá está, o juiz tem que avaliar naquele momento do lance. E muitas vezes diz, mas ele só estava a 1 metro. Mas são segundos, são milésimos de segundos. João, é uma decisão imediata. O Benfica devia olhar mais para dentro?
Devia olhar para ele, Eles é porque os lá próprios está, e não pelos é tal coisa autorizados. que não atira pedra, porque pode cair no telhado, e os telhados também são de vidro. A menos que os telhados de vidro já estejam todos partidos e que pronto, se possa atirar a pedra à vontade. Muito bem, obrigado, João. Eu vou passar ali ao Ruben. Os jogos do Gondomar não são televisionados, a maior parte das pessoas pode-se assistir, só por lei na comunicação escrita. O Ruben há bocado falou-me dos árbitros, da arbitragem do último jogo, do Gondomar de Vila Verdense. Pode-nos dizer assim, alguns lances, algumas coisas que... É um bocado complicado agora caracterizar o jogo nesse aspecto e estar a descrever os Algum lance que o Gondomar se queixa particularmente que podia ter alterado o resultado? Já falei anteriormente. O Gondomar arrecada um peso muito grande relativamente à arbitragem. Então, quer seja em casa, quer seja fora, na dúvida, é sempre o contrário. Por vezes não podem ser lances cruciais como penaltis, mas aqueles pequenas faltas a meio campo podem fazer toda a diferença num jogo. Um árbitro, quando quer prejudicar uma equipa, não precisa de marcar um penalti. Não houve nenhum lance vistoso. Não, nas pequenas faltas, sempre que havia dúvida, era sempre ao contrário. E então empurrava sempre a equipa do Vila Verdense para cima e acabava por prender um bocadinho o jogo do Gondomar. Agora não houve assim nenhum lance caricato, porque também o Vila Verdense, como chegou poucas vezes à baliza do Gondomar, ele também não teve essa possibilidade. Agora nunca se sabe, se ele tivesse chegado mais vezes, se teria assinalado. O Ruben sente que os árbitros, ao saberem que o jogo não está a ser transmitido... Eu acho que não tem a ver com estar a ser transmitido ou não. Tem a ver que eles, se calhar, têm medo de errar a favor do Gondomar, por tudo aquilo que já sabíamos. Por causa da história, não é? Exatamente, e o Gondomar já, justo ou injustamente, já pagou por isso. As pessoas que estão à frente agora do clube há uns anos, são diferentes, fazem tudo por tudo para que o clube evolua e, se calhar, é por coisas dessas que não se consegue crescer mais ainda. Vive com esse estigma. Exatamente. Mas acha que as coisas vão melhorar, não é? Sim, as pessoas os responsáveis fazem tudo para isso. Agora não depende só deles, não é? Se nesse sentido as coisas continuarem assim, na dúvida é sempre o adversário, é um bocadinho complicado rumar contra dois adversários, digamos assim, em cada jogo, não é? Duas equipas. Mas fazemos tudo para ultrapassar isso. Muito obrigado. Bom, vamos encerrar a primeira parte da Casa dos Grandes. Deixamos para a segunda parte a pontuação dos jogadores. Vamos pontuar, já temos campeonato novamente, e depois vamos à provocação e aos destaques. Até já. A provocação é o Ruben. Sou eu. Você não tem a provocação.